palestrante aqui do nosso painel, a doutora Juliana Pereira da Silva, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Para quem é de Brasília, né, já é bem mais tarde, né, quem está acostumado com o horário de verão. Eu queria inicialmente saudar aqui os painelistas que dividem comigo essa oportunidade, o Feltrin, que tem conduzido de uma maneira muito democrática e muito participativa os temas que envolvem a cidadania e as relações institucionais no Banco Central do Brasil, né? Queria saudar aqui o Márcio, que eu acabo de conhecer, mas ele tem uma qualidade que me deixou muito feliz e eu vou ter que dividir com vocês, né? Ele nasceu na mesma terra que eu, então, o melhor lugar desse país, chamado Franca, São Paulo, né? Então, ele já é meu amigo, né? Só de ter a mesma, ser natural de lá. A Mirella, que é do SEBRAE, né? O SEBRAE que é sempre um importante ator nesse país, né, que tem dado inúmeras contribuições para o nosso país, do ponto de vista empresarial, do empreendedorismo, né? E também queria saudar o Murilo, Portugal, que representa a EF, mas também os bancos brasileiros, né, na qualidade de presidente da Federação Brasileira de Bancos, que também tem um diálogo permanente, constante, com a defesa do consumidor, né? Eu acho que isso é importante dizer. Os bancos carregaram durante alguns anos, né, a pecha de terem ingressado com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Código. Isso foi uma situação que, lá nos idos da implementação do Código, gerou um grande atrito institucional, técnico, mas é importante dizer que, superada essa primeira fase, nós vivemos numa fase completamente diferente hoje com as instituições financeiras, né? Eu sou secretária nacional do consumidor, não estou aqui para elogiar banco, porque não é meu papel, né? Aliás, não sei se banco merece elogio, viu, Murilo? Vou sair daqui escoltada. Mas veja, eu acho que é importante salientar que os bancos e as instituições financeiras, de uma maneira geral, têm sido sempre muito prestativa no diálogo democrático, sério, responsável, nos temas que envolvem os consumidores. Então, acho que a gente diz isso muitas vezes em petits comitês, quando nós estamos num ambiente público desse, é importante reconhecer, porque nós acreditamos que a defesa dos interesses dos consumidores brasileiros se faz a partir de diálogo respeitoso, técnico e de resultados. E eu acho que isso tem acontecido nos últimos anos. Bom, queria agradecer também, de forma muito carinhosa, aqui a Elvira, que há muito tempo conduz aí essas discussões, o João, que está perdido por aí, mas já estive, que a gente se conhece desde os idos da ENEF, né, há bastante tempo atrás, quando a gente nem secretaria era ainda, nós já acreditávamos em todas essas iniciativas de educação financeira, inclusão financeira, porque nós entendemos que o nosso país passa por algumas transformações que tem que colocar esse cidadão protagonista dessas transformações, né? Porque, no final das contas, nós trabalhamos para estimular o consumo, né? Para manter a produção, para ter pleno emprego, para não ter inflação e uma série de coisas, mas quem é o objeto de todas essas ações é um cidadão de SIC e RG, como se diz no popular. É um cidadão consumidor. Eu preparei para vocês aqui algumas, para cumprir o prazo, né, aqui o Feltrin vai ser rigoroso, não tenho dúvida. Eu queria, inicialmente, abordar que o tema dos assuntos financeiros é uma prioridade na defesa do consumidor do nosso país. Por diversas razões, ele é um tema prioritário. Eu diria que ele é um prioritário porque ele está na agenda do cidadão, né? O consumidor, ele teve acesso a um produto raro no Brasil de 20 anos atrás, que era crédito, né? Eu sou bem novinha, mas eu me lembro de ter crédito quem tinha saldo médio em banco, né? Ninguém nem sabe mais o que é saldo médio, né? Por quê?
Porque hoje a inclusão e a massificação e a popularização do acesso a crédito transformou essa realidade, permitindo que, por conta da renda, por conta das informações, várias pessoas tivessem acesso. Então, a primeira prioridade é porque está na agenda das pessoas, do cidadão brasileiro, esse acesso. Segundo, porque o acesso massificado, não é, coletivo, geral, tem gerado diversas assimetrias ao longo desse acesso. Não é? Nós temos que falar dos desafios. Então, o que mais tem nos preocupado? A área de assuntos financeiros, ele ocupa um ranking de demandas nos órgãos de defesa do consumidor. O Ministério da Justiça trabalha integrado com mais de 300 cidades em defesa do consumidor. Nós temos um banco de dados com quase 10 milhões de registros. E os assuntos financeiros estão lá como um dos assuntos mais demandados pelos consumidores de norte a sul do Brasil. Chega a representar 1/4 de tudo aquilo que vai para um PROCON. E também tem ocupado a agenda do Poder Judiciário brasileiro, principalmente dos juizados especiais. É uma demanda que está na ordem do dia também, do ponto de vista dos órgãos de defesa do consumidor. Também a questão que todo o acesso gerado também, e considerando o grau de escolaridade e considerando a realidade cultural e educacional brasileira, nós tivemos também, na defesa do consumidor, a criação de diversos núcleos de tratamento do que nós chamamos de superendividados. Então, de uma maneira geral, esse tema é importante porque está na agenda do consumidor, especialmente. Segundo, porque está na agenda dos órgãos que atuam em defesa dos consumidores. E terceiro, porque nós temos que apresentar soluções para o cidadão. Né? A população brasileira e o consumidor, de uma maneira muito forte, pede efetividade do Estado. Então, está justificado o tanto que esse tema é importante para nós na agenda de defesa do consumidor. Aí, eu não podia deixar, não ia ser diferente, viu, Murilo? Eu tenho que botar também aqui numa fala os desafios para o setor financeiro. Diante desse contexto, do contexto do acesso, do contexto da agenda de defesa do consumidor e do tratamento, da educação que nós precisamos dar para o nosso povo. Primeiro desafio, oferta de crédito. A oferta de crédito eu diria assim, primeiro, ela é fundamental para o crescimento da economia. Né? Eu acho que eu ouvi bastante o presidente Tombini falando isso hoje aqui, e tenho ouvido bastante, né, apesar de advogada, me atrevo a fazer esse tipo de afirmação. Não é? Isso é importante. O brasileiro quer ter acesso porque tem qualidade de vida, né, quer buscar conforto. Isso é ótimo. Agora, os efeitos e as externalidades, elas podem ser positivas, e são na maioria, mas elas também podem gerar externalidades bastante negativas. Então, a oferta do crédito tem papel fundamental para se trabalhar o tema da educação financeira. Porque durante os últimos anos, encontrei com 10 milhões de consumidores nos órgãos de defesa do consumidor. O Banco Central, que nem tem tamanha capilaridade, encontra alguns. Agora, os bancos e as instituições financeiras encontram todos. Então, por isso que a oferta de crédito é um momento importante para se criar os conceitos de crédito sustentável. Segundo, o atendimento ao consumidor de crédito. Eu queria fazer uma pergunta, eu não tenho a resposta, mas eu me acho no direito de fazer a pergunta para todos que estão presentes nesse fórum. Será que nós estamos, e aí nós estamos, eu até me coloco na terceira pessoa do plural, preparados para o conceito de conselheiro de crédito? Será que as instituições financeiras têm condição de ocupar esse papel? Né? Por quê? Porque quando nós falamos de crédito sustentável, de evitar risco sistêmico, nós temos que pensar em sustentabilidade do crédito. E, para mim, não tem nada mais importante para a educação financeira do que aquilo que é sustentável durante a vida do consumidor e olhando para o orçamento dele. E, terceiro, as assimetrias nas informações sobre os custos.
Não é? Claro, nós temos aí a padronização de tarifas, a questão dos pacotes, a liberdade de oferecimento de serviços, isso não é ruim, por natureza. O que nós precisamos é combater as assimetrias. O consumidor precisa ter condições de ter elementos para utilizar de uma ferramenta extraordinária no mundo capitalista, que é a competitividade. Não é? Ver qual é o melhor custo-benefício para ele, no crédito, no financiamento, até mesmo naquela conta corrente, na poupança, que se falaram tanto aqui, nos investimentos. Não é? Então, a transparência é fundamental. Não é? Eu acho que essa é uma agenda que não poderia deixar de ser colocada aqui por parte da área de defesa do consumidor. A Senacom, como o próprio Feltrin já colocou, é membro do Conselho Nacional de Educação Financeira, é o representante do Ministério da Justiça nesse ambiente. Está lá para quê? Para garantir a perspectiva dos consumidores no Conselho. Nós temos um Conselho que é multidisciplinar e é importante o nosso papel lá para levar essa realidade. É uma realidade, às vezes, difícil, né? Mas que tem sido muito bem compreendida pelo CONEF, porque é uma realidade, eu costumo dizer, do pronto-socorro do hospital. Né? O PROCON hoje, o juizado, acaba sendo um pronto-socorro de cidadania. O cidadão, quando não encontra informação, não obtém um êxito numa demanda, ele procura o pronto-socorro para ter o problema dele resolvido. Claro que também temos contribuído, na medida da nossa capacidade, nos programas desenvolvidos no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Alguns aqui sabem, a presidenta Dilma, esse ano, tão logo ela tenha criado a Secretaria Nacional do Consumidor, o ano passado, ela instituiu o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o PLANDEC, para trabalhar na transformação das relações de consumo no nosso país. É um objetivo bastante audacioso, mas é digno de um país que quer ser um país desenvolvido, que quer ser reconhecido além do esporte, além da natureza bonita das belas praias, quer ser reconhecido também como um país, eu diria, desenvolvido nas relações econômicas, sociais, que se traduzem nas relações de consumo. Então, nós temos vários desafios e os assuntos financeiros fazem parte, o Banco Central é nosso parceiro nessa empreitada de implementar um avanço nas relações de consumo, especialmente em serviços regulados, pós-venda e assuntos financeiros, não poderia ser diferente. Nesse sentido, o que eu gostaria de destacar na minha apresentação, a cooperação que nós temos com o Banco Central do Brasil. Né? Eu acho que é uma cooperação que foi, inclusive, renovada recentemente, é uma cooperação que tem, eu diria, resultados muito concretos, porque aproximou a autoridade de política monetária brasileira, as áreas de regulação, de fiscalização, de atendimento, de normas da área de defesa do consumidor, e isso eu me permito dizer, Feltrin, que tem sido um ganha-ganha, né? Porque eu acho que o Banco Central pode contar com a nossa consultoria especializada do ponto de vista do impacto da norma ou da necessidade da fiscalização na perspectiva dos direitos do consumidor, e nós também podemos ter a oportunidade de compreender o alcance das normas, o custo-benefício de determinadas normas e contribuir também numa agenda de proteção ao consumidor que o Banco Central tem trabalhado em conjunto com a nossa área. Eu acho importante destacar, na área de educação financeira especialmente, nós estamos trabalhando aí de forma conjunta num projeto que é inédito, que é trabalhar na capacitação, na formação dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu queria cumprimentá-lo, Feltrin, e a toda a sua equipe, pela iniciativa da apresentação do projeto. Foi com grande satisfação que nós recebemos essa informação no Ministério da Justiça, que as 27 unidades da Federação serão capacitadas com base nos conceitos técnicos necessários para lidar com o tema dos assuntos financeiros da educação financeira. Essa é uma prova concreta do resultado do nosso trabalho, já é uma prova concreta do trabalho do Departamento de Educação Financeira, né, que, no mede esforço, tem trabalhado duro, se reúne permanentemente com a equipe da Escola Nacional de Defesa do Consumidor e tem buscado
criar as sinergias necessárias, a articulação necessária para dar a transformação que nós queremos nesse ambiente. Junto com essa parceria com o Banco Central, nós também estamos trabalhando na construção de uma política nacional de educação financeira. Nós entendemos que o aprendizado que nós estamos tendo com toda a equipe especializada do Banco Central vai nos ajudar também a construir, no âmbito do Plandec, o que nós estamos chamando de um programa de educação financeira voltada para o cidadão, voltada para a PROCON, o Ministério Público, Defensoria, todos os órgãos do sistema, e que tenha um resultado concreto, né? E o resultado concreto é uma população mais informada, incluída, naturalmente, mas uma inclusão com qualidade, uma inclusão que permita ao cidadão brasileiro fazer o uso racional do crédito, o uso sustentável do crédito e ainda ter elementos para poupar, né, para fazer os seus investimentos e assegurar aí uma qualidade de vida e um equilíbrio emocional, porque nós sabemos que o quanto que o desequilíbrio financeiro na vida de uma pessoa pode comprometer, não só a sua qualidade de vida, mas também o ambiente familiar, o ambiente emocional, porque, ao contrário do que muita gente pode pensar, o brasileiro é um cidadão sério, honrador dos seus compromissos, e tudo que mais atrapalha a sua vida é um desequilíbrio financeiro, é uma insolvência pessoal que pode comprometer a economia do país, e também comprometer a cidadania de alguém que está se emancipando nesse momento. Acho que é muito importante. Estou aberta aos debates e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutora Juliana. Importante, quer dizer, usar um termo aqui de uma jornalista, nós precisamos empoderar o consumidor, tá certo? Ele tem que conhecer os instrumentos que estão à sua disposição e como utilizá-lo a seu favor. Todos nós, atores aqui, você da área de defesa do consumidor, o Banco Central, como regulador, como supervisor, para ter um sistema financeiro sólido e eficiente. E aí tem a indústria, né? Temos cooperativa, temos o sistema bancário, tá? E o SEBRAE, né, que é um grande apoiador, grande incentivador de crédito para pequena e microempresa.